Fala galera do Pinafute, eu sou o Gu, esse aqui é o meu canal onde eu trago informações e notícias e dou a minha opinião sobre futebol nacional e internacional, beleza? Vídeo de hoje, o tema Flamengo na final da Copa Intercontinental vai enfrentar o PSG. O Flamengo que enfrentou hoje o time do Pirâmides, né, pela semifinal do torneio e venceu por 2-0, beleza? Já peço de antemão, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos aí, me ajuda bastante, beleza? Vídeo hoje um pouco mais curto, quero dar uma passada rápida sobre o jogo aí, como aconteceu. Vou dividir aqui entre os tempos aqui pra gente falar o que aconteceu em cada tempo aí, porque o primeiro tempo e o segundo foram diferentes, né? Tanto pro Flamengo quanto pro Pirâmides. Acredito que o Flamengo entrou e o Pirâmides entrou no primeiro tempo com uma proposta e no segundo tempo entrou com outra, né? No primeiro tempo, o Flamengo... deixa eu passar primeiro aqui a escalação das equipes, né? O Flamengo que teve mudanças aí em relação ao último jogo, né? Da própria Copa Intercontinental. Deixa eu pegar aqui no SofaScore. O jogo de hoje aqui, a escalação, né? O Flamengo entrou com o Rossi, né, o Varela, o Danilo, a primeira mudança aí no lugar do Léo Ortiz. Acredito que o Léo Ortiz esteja ainda voltando de lesão, ainda se recuperando, não esteja 100% ainda para aguentar o baque aí 100% dos jogos, né? Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, né? Carrascal, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Plata, né? O Cebolinha que veio como uma novidade para o jogo de hoje, né? No último jogo quem jogou foi o Samuel Lino, né? Na última partida, eu vou até abrir aqui novamente aqui a partida contra o Cruz Azul, que começou com o Samuel Lino, e o Bruno Henrique também, que não começou essa partida, né? Quem começou foi o Plata, né? Que inclusive entrou muito bem no último jogo contra o Cruz Azul, né? Então, 3 mudanças na equipe do Flamengo aí pro jogo de hoje. E o primeiro tempo o Flamengo ele entrou realmente mais tentando atacar mais o Pirâmides, né? Tentando conseguir o gol. Mas estava difícil pro Flamengo, né? Tanto que os 2 gols do Flamengo saíram de bolas paradas, não é demérito, né? Sair gol de bola parada. Mas com a bola no chão estava um pouco complicado, né? O Pirâmides bem mais defensivo, né? Deixando o Flamengo bem mais com a bola. Tanto que no primeiro tempo o Flamengo teve 68% de posse de bola e o Pirâmides teve 32% apenas. Então realmente o Flamengo é quem dominava as ações do jogo, né? E tentando fazer o gol, e o Pirâmides tentando não levar e tentando sair no contra-ataque, né? O Pirâmides que tem um jogador interessantezinho, nada muito demais também, que é eu não tenho o nome do rapaz aqui, deixa eu ver aqui, o Mayele, né? Inclusive as poucas grandes chances que tiveram o Pirâmides foi através do Mayele que levou um pouco mais de perigo, né? Mas no primeiro tempo, assim, basicamente, o Flamengo foi muito mais superior, né? Embora sem muitas grandes chances, mas foi superior em questão de ações com a bola, e chegou com um pouco mais de perigo algumas vezes, mas embora tenha sido poucas vezes, né? No começo do jogo, o Cebolinha quase fez um golaço de voleio, né? Mais ou menos com uns 20 minutos do primeiro tempo, mas a bola foi desviada no meio da zaga, e logo com 23 minutos saiu o gol de cabeça do Léo Pereira, né? Uma cobrança de falta do Arrascaeta, mais uma assistência para contra o Arrascaeta, né? E o gol do Léo Pereira de cabeça, né? 28 minutos, uma jogadaça do Arrascaeta que ele pega na esquerda, o Arrascaeta que jogou realmente muito mais pela esquerda. O Flamengo atacava muito pelas duas pontas, né? E o Arrascaeta ficava um pouco mais, jogando um pouco mais pela esquerda, ajudando ali na criação de jogadas pela esquerda e um pouco por meio também. E foi pela esquerda que saiu uma jogadaça dele, que ele saiu driblando metade do time por causa aí do Pirâmides e quase faz um golaço. O Arrascaeta estava vivendo uma fase impressionante aí, o uruguaio, né? Isso com 28 minutos, e com 45 minutos do primeiro tempo que saiu a primeira grande jogada do Pirâmides, né? Que foi uma grande chance com o Mayele, que ele saiu cara a cara com o Rossi, mas ele chutou no peito do Rossi. O Rossi fechou bem o canto, ele perdeu um pouco do ângulo ali, tentou fazer uma cavadinha, né, por cobertura do Rossi, mas o Rossi conseguiu fechar bem o espaço ali e pegou essa bola, e foi a única grande chance do Pirâmides no primeiro tempo, né? No primeiro tempo foram 7 finalizações do Flamengo e 3 do Pirâmides, 2 no gol do Flamengo e uma só do Pirâmides, que acredito que foi essa do Mayele, inclusive, que foi a defesa, e uma grande chance para cada, né? Que eu acredito inclusive que foram a do gol do Flamengo e essa do Mayele, né? Realmente é o Pirâmides. Basicamente o que ele fez no primeiro tempo todo foi essa jogada aí, a última
no finalzinho, no último minuto do primeiro tempo, né? Logo no segundo tempo, na primeira chance na primeira finalização, né, praticamente a primeira chance do Flamengo ali ofensiva, né, saiu o gol do Danilo de cabeça com mais uma cobrança de falta do Arrascaeta, né? E aí uma curiosidade, né, não sei se vocês sabem, o Rodrigo Caio, que era jogador zagueiro do Flamengo também, ele hoje ele faz parte, né, da comissão técnica do time do Flamengo, e é ele que faz os treinamentos dessas jogadas de bolas paradas do time do Flamengo. E pelo visto tá dando muito certo, né? Tá se consagrando muito bem aí, leva ele pra seleção brasileira, pelo amor de Deus. Quem sabe a gente consegue também bons feitos assim, porque o gol do Danilo na final da Libertadores foi de cabeça. E os 2 gols que saíram no jogo de hoje que deram a vitória pro Flamengo foram de cabeça também, né? Do Léo Pereira e do Danilo, mais um do Danilo, né? Então os zagueiros, né, atuando muito, né, e fazendo diferença pro time do Flamengo aí, lá no terço final, nessas bolas paradas aí. E o Danilo, para quem não gosta, né, eu sou um deles, podem espernear à vontade aí, porque ele vai estar na próxima Copa do Mundo. É bem provável que na próxima data FIFA ele esteja entre os convocados novamente do Ancelotti. E não creio que vai ser titular, mas ainda assim eu era contra ele ir para mais uma Copa do Mundo. Não gostei quando ele foi convocado na última data FIFA, mas pelo que ele vem fazendo aí, acredito que, né, espírito de liderança, agora essa questão de bola parada, é um jogador talvez que o Ancelotti acha importante para o segundo tempo, que o Brasil esteja precisando de um gol. Eu acho que ele tá cravando a vaguinha dele para a Copa do Mundo aí, né? Então o Danilo fez mais um gol de cabeça aí. Ele que, mais uma vez, em tese, não começaria jogando e começou jogando e fez o gol, né? Mais ou menos o que aconteceu também na Libertadores, né? Aí o Mayele teve mais uma grande chance aos 25 minutos do segundo tempo. E depois o Bruno Henrique, mais ou menos uns 30 minutos, né? No lançamento do Rossi lá do tiro de meta. O zagueiro se perdeu um pouco a bola, ele tentou cabecear e recuar pro goleiro, só que a cabeçada foi um pouco curtinha. O Bruno Henrique quase conseguiu fazer um gol, mas o que acontece foi que no segundo tempo, o Flamengo, depois que ele fez o primeiro gol e logo no começo do jogo ele fez o segundo, né, o segundo gol do Flamengo, saiu, deixa eu confirmar aqui o minuto que saiu o gol do Flamengo, mas saiu bem no começo também, né, saiu aos 52 minutos, ou seja, aos 7 minutos do primeiro tempo, né. Então o Flamengo praticamente deu a bola pro time do Pirâmides, né? E deixou os caras jogar porque poupou o time aí, né? Fez 2-0. É uma equipe bem limitada, essa equipe do Pirâmides. Na minha opinião, o Cruz Azul ainda tinha uma equipe melhor do que essa do Pirâmides aí, né? Então o Flamengo deu a bola pro Pirâmides, tanto que no segundo tempo aí o time do Pirâmides teve 60% de posse de bola, então teve mais posse de bola que o Flamengo aí. O Flamengo realmente se poupou de ficar atacando, né? Deu a bola pros caras, quis se defender mais, segurar o resultado. 2-0 estava realmente bem mais tranquilo para o time do Flamengo. Só que daí o Pirâmides chegou um pouco mais, né, no ataque. Foram 4 finalizações do Flamengo e 7 do Pirâmides, 3 no gol do Flamengo, para o Flamengo, aliás, e apenas uma no gol do Pirâmides. Então, embora o Pirâmides tenha chegado mais vezes no segundo tempo, ainda assim uma equipe bem limitada e só um chute no gol, né? E o Flamengo, das 4, 3 foram no gol. Muito mais efetivo o time do Flamengo, muito mais qualidade, não tem nem comparação entre as duas equipes, né? E no final do jogo ainda, aos 45, quase que o Pedro faz um gol. O Pedro que entrou aí no segundo tempo, né? Um cruzamento do Bruno Henrique. A bola foi um pouquinho esticada, ele se esticou com a perna ali, tentou, quase que fez um gol ainda. O gol do 3-0 no último lance do jogo, né? Mas o Pirâmides, no segundo tempo, ele deu um pouco mais de susto, né? Não vou falar pra você que, Pirâmides por pouco ele não venceu o jogo, ou não empatou, que, mereceu, não. Mas no segundo tempo ele deu um pouco mais de susto pro time do Flamengo, porque o Flamengo permitiu isso, né? O Flamengo realmente deixou o Pirâmides com a bola para tentar fazer alguma coisa, já meio que na confiança de que não ia conseguir, que o Pirâmides não ia conseguir muito, tava 2-0 também. Mesmo que saísse um golzinho ali, o Flamengo ainda tinha um tempo para se recuperar e tentar fazer alguma coisa. E por fim o Pirâmides não conseguiu arrumar nada, foi isso, 2-0 pro Flamengo em cima do Pirâmides, e agora enfrenta na próxima quarta-feira o time do PSG. E aí a gente fica naquela questão, será que o PSG vai vir com força máxima para cima do Flamengo? Porque tem aqueles papos, né, que os times da Europa geralmente não dão muita atenção para esses campeonatos, e de fato eu acho que realmente não dão muita importância, mas acho que depende muito da equipe, né? Por exemplo, equipes como
Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, talvez dê um pouco menos de importância para esses campeonatos, porque são times que são muito mais vencedores. Agora o time do PSG é a primeira Champions League que eles vencem, né? Eles nunca tinham vencido a Champions League e consequentemente não tinham chego aí ao Mundial de Clubes aí, né? Que no caso esse é intercontinental, não é o Mundial, aquele que vai acontecer a cada 4 anos. Mas eu acho que vai dar um pouco mais de importância, vai para jogo para ganhar. E aí uma informação aí, um fato, né? É que hoje o PSG jogou contra o Metz, não sei como é que pronuncia esse nome aqui, e venceu por 3-2, né? Fora de casa, e foi com o time completamente reserva, né? Então eu acredito que o PSG realmente chega para essa final contra o Flamengo com força máxima, querendo vencer. E eu acho que assim, o Flamengo tem chance? Futebol é futebol, né? A gente não pode falar que o Flamengo vai lá como um mero visitante que só vai lá para perder, sabendo que vai perder. Não é isso que vai acontecer, eu acredito. Mas eu acho que o Flamengo tem chance sim de surpreender o PSG, mas o PSG é favorito pro jogo, principalmente ele indo com o time completamente titular. E deixa eu pegar aqui agora uma informação que eu não tinha pegado antes, não tinha preparado. Vai aqui na hora mesmo aqui. O PSG que na Ligue 1 é o líder do campeonato, né? Com 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Então você pensa, pô, a Ligue 1, quem que são os grandes times que poderiam complicar a vida do PSG na Ligue 1, né? E ainda assim tem 2 derrotas do PSG. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tá aquela... por exemplo, o Bayern de Munique não tá sendo um Bayern de Munique na Bundesliga, por exemplo, né? Tirando o último campeonato que o Leverkusen venceu. Não é aquela soberania total, né? E na Champions League tá muito bem, é o terceiro colocado atualmente, 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então assim, eu acho que o PSG não é exatamente aquele PSG que venceu a Champions League na última temporada, mas é um PSG ainda muito forte, tem os mesmos jogadores e tudo mais. Eu não tenho certeza do Dembélé como que tá a situação, se ele vai para jogo, tá? Não tem essa informação aqui. Mas eu acho que o PSG indo com o time completo é favorito contra o Flamengo. Mas jogo é jogo, eu acho que o Flamengo tem sim chances de conseguir. Se o Flamengo é um time bem sólido defensivamente, né? Eu acredito que se realmente ir para jogo bem organizado defensivamente e com uma boa noite um bom dia aí do Arrascaeta aí, e os atacantes de velocidade, o Plata, o Bruno Henrique, o Cebolinha também, que começou o jogo bem hoje, o Cebolinha que tem um pouco mais de dificuldade de fazer os gols aí, de dar realmente esse resultado final, mas que é um grande jogador, entrou bem no último jogo, jogou bem esse jogo também de hoje. Eu acho que o Flamengo sim tem chances de conseguir esse troféu, beleza? É isso. Peço mais uma vez, se inscreva no canal, curte o vídeo aí, espero que vocês estejam gostando, até o próximo, valeu!